Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção do simulado de matemática que vocês fizeram relacionados ao Enem, com três assuntos, né? E a correção desse simulado também vai servir de revisão para a avaliação de vocês, porque a prova, né, a avaliação vai conter os mesmos assuntos desse simulado, tá certo? Então vamos lá. Porcentagem era o assunto das primeiras questões. Primeira questão. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram três as alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Aí você tem aqui o gráfico, né? Sim, 67%, não 25% e não sei avaliar 8%. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Então analise aqui que é somente os que responderam não. Não é aqueles que não disseram não se avaliar, é somente o que respondeu não. Quem respondeu não é quantos por cento? Ó, 25, certo? Então aqui eu vou ter que calcular 25% do total de pessoas entrevistadas, que foram quantos? 279. Então aqui eu vou fazer esse cálculo. 25, 25% de 279, certo? Então, fazendo aqui de uma maneira mais simples, né, transformando essa porcentagem em fração, eu vou ter o seguinte: 25 sobre 100, né, transformando a porcentagem em fração, fica dessa forma: 25 sobre 100 vezes 279, que é o total de entrevistados, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte: vou multiplicar, né, o 25 vezes 279. Então, quando eu multiplico aqui 25 vezes 279, né, eu vou ter como resultado 6.975. Então, eu vou ter aqui como resultado 6.975 sobre 100. Quando eu divido o número por 100, certo? Quando eu divido o número por 100, é só voltar duas casas decimais. Então, pegando aqui a vírgula, voltando duas casas, vai ficar 69,75. Então, o resultado dessa divisão, 6.975 dividido por 100 vai ser 69,75. Então, isso aqui é um valor estimado total de pessoas que responderam não a essa enquete. Então, esse total se enquadra em qual item, né? Item A, menos de 23? Não. Item B, mais de 23 e menos de 25? Não. Mais de 50? É mais de 50. Menos de 75? Menos de 75. Então a resposta correta aqui, ó, vai ser o item C. Mais de 50, menos de 75. Certo? Então na primeira questão você responderia dessa forma e encontraria como resposta o item C. Certo? Segunda questão continua ainda com porcentagem. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Supondo que no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados. Nessa pesquisa, quantos deles possuíam telefone móvel celular? Então nós temos que analisar o seguinte. Eu quero saber da região Sudeste. 14.900 estudantes foram os entrevistados e aqueles que possuem telefone móvel celular, certo? Possui telefone móvel celular. Então vamos lá. Sudeste é essa coluna aqui do meio. Então eu vou pegar os dados que estão nessa coluna. E que possui móvel, essa parte mais escura, os que possuem, a mais clara, os que não possuem. Eu quero aqueles que possuíam telefone móvel celular. Então eu vou pegar essa parte mais escura, na região sudeste, que corresponde a 56%. Porque esses dados estão dados em porcentagem. Então eu quero saber quantos, né? Não quero saber a porcentagem, eu quero saber quantos. Então aqui eu vou calcular o que? 56% de 14.900, certo? Então vai ficar da seguinte maneira: 56, né? Colocando aqui na forma de fração, vou ficar assim: 56 sobre 100 vezes 14.900. Eu posso já cortar dois zeros do 100
com 2 zeros do 14.900. E aí vai sobrar para mim fazer aqui somente uma multiplicação. 56, então vai sobrar essa multiplicação. 56 vezes 149. 56 vezes 149, 8.344. Então aqui o total de pessoas, né, dessa pesquisa da região sudeste que possuíam telefone móvel era de 8.344. Alternativa correta, item D. Com isso a gente respondeu a segunda questão desse simulado, ok? Terceira, Lucas desenhou uma figura formada por dois hexágonos. Veja o que ele desenhou. Nessa figura, a soma das medidas dos ângulos alfa e beta é. Então eu tenho que ele desenha as duas figuras juntas, eu tenho que saber quanto é a soma desse alfa mais esse beta. Como são figuras iguais, essas duas medidas, esses dois ângulos também são iguais. Então basta descobrir um ângulo e depois somar com o outro para mim descobrir quanto é que vale isso daqui. Lembrando que nesse caso eu vou ter que utilizar a formulazinha do SI, certo? Lembrando aqui como é a formulazinha do SI. SI é igual a N menos 2 vezes 180, certo? Nesse caso, como é um hexágono, e eu sei que o hexágono possui 6 lados, então o valor do N é 6. Então vai ficar aqui da seguinte maneira. SI é igual a 6 menos 2, porque o valor do N é 6, vezes 180, não é isso? 6 menos 2, porque o N vale 6 e o restante é da forma, então fica igual 4 vezes 180, né? 6 menos 2 é 4, e 4 vezes 180 é igual a 720. 720. Só que esse aqui não é a resposta ainda, certo? Por que não é a resposta? Não, eu tenho até a opção 720, mas aqui não é a resposta. Por quê? Porque ele quer saber é a soma desses dois ângulos. Esse 720 é a soma de todos os ângulos de um hexágono. Para mim saber quanto é que vale cada ângulo desse, eu tenho que pegar o 720, certo? Para saber quanto é que vale cada ângulo, quanto é que vale o ângulo interno, né? Que eu quero saber aqui, quanto é que vale cada ângulo interno. Eu tenho que pegar esse 720 aqui, certo? Vou pegar aqui o 720 e vou dividir ele pelo total de ângulos da figura, que é 6. 720 dividido para 6 vai dar igual a 120. Ou seja, cada ângulo do hexágono corresponde a 120. Então, para mim saber a soma desses dois ângulos, esse ângulo é 120, esse também é 120. Então, agora eu vou somar aqui. 120 mais 120 dá igual a 240. Então, essa é a resposta para essa questão. A soma do ângulo alfa mais o ângulo beta corresponde a 240 graus, porque eu precisei calcular a soma do ângulo interno, a soma de todos eles. Depois eu calculei apenas a soma de um desses ângulos, que é pegar o valor do SI e dividir pelo total de lados da figura, ou total de ângulos. E depois, como eu sei que os dois ângulos são iguais, eu somo e dá um total de 240. A alternativa correta, item C. Então essa é a resolução da terceira questão, ok? Quarta questão. O sólido representado na figura faz lembrar uma bola de futebol. O nome dos polígonos das faces deste sólido que estão visíveis na figura é. Né? Então aqui eu tenho a figura em preto e a figura em branco. Então, quantos lados tem elas e como é que se chama elas? Né? Vamos ver aqui a figura de preto. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. 5 lados é o que? Pentágonos. As únicas opções que tem pentágonos é o item C ou o item B. Só que no item C fala de triângulo. E aqui eu não tenho nenhum triângulo na figura. Eu tenho. Então vou ter pentágonos e hexágonos, né? Então a resposta certa vai ser o item B. Mas vamos confirmar aqui, ó. A figurinha em branco já tem um marcado. 2, 3, 4, 5, 6.
Então aqui a figura em preto tem 5 lados, que é os pentágonos, e a figura em branco tem 6 lados, que é o hexágono. Alternativa correta, item B, certo? E com isso a gente resolve a quarta questão. Alternativa correta, item B, ok? Quinta questão. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Aí eu tenho 3 figuras, né? Aqui eu estou no estudo de planificações, tenho 3 figuras. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir destas planificações? Então vamos ver aqui. A primeira figura, como ela tem a parte redonda, né, circular, é um corpo redondo. Se é um corpo redondo, ou vai ser cilindro ou vai ser cone. Mas lembrando da explicação que foi dada nos vídeos, se vocês tiverem assistido, o cilindro ele tem 2 bases, não é isso? Então aqui vai ser a representação do cilindro, certo? Então isso aqui vai ser a representação do cilindro. Então aqui eu vou eliminar já o item B, porque não tem cilindro nessa parte. E vou eliminar o item C também, porque não tem cilindro. Então esses 2 itens eu elimino. Essa outra figura aqui também, ela vai ser um prisma, né? Porque lembrando que o prisma também tem 2 bases, né? O prisma tem 2 bases. Se o prisma tem 2 bases, e a sua classificação vai depender da quantidade de lados que tem a base. Então, quantos lados tem essa figura aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a base tem 5 lados, é um prisma de base pentagonal. Se é um prisma de base pentagonal, eu descarto aqui, ó, o item D e descarto o item E, porque no item E só fala prisma, né? Cilindro, prisma não fala de que base é esse prisma, só fala prisma. E, consequentemente, a terceira figura ela vai ser uma pirâmide. Lembra que a pirâmide, as faces laterais são todas triangulares? Então aqui, ó, essa parte do meio, essa figurinha mais clara é a base e essas partes mais escuras são as faces laterais e são todas triângulos, o que caracteriza uma pirâmide. E uma pirâmide o que? De base triangular, né? Então aqui essa figura vai ser uma pirâmide. Então a alternativa correta, item A. A primeira figura é um cilindro, a segunda é um prisma de base pentagonal e a terceira é uma pirâmide. Então essa aqui é a resolução da quinta questão, ok? Sexta e última. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Essa figura é a representação de uma superfície de revolução chamada de... Então essa figura é chamada de quê? Você percebe que aqui eu tenho... Ela é um corpo redondo, porque ela é arredondada, não é isso? Se é um corpo redondo e ela tem um vértice lá em cima, só esse pontinho aqui é o vértice, e tem uma base, só tem somente uma base, isso aqui é a característica de um cone, certo? Então, o cone, lembra das propriedades que eu falei, da característica dele nos vídeos, é que ele tem apenas uma base e um vértice lá em cima. Então, essa aqui é a representação de um cone. Alternativa correta, item E. Com isso, a gente finaliza a correção de um simulado de matemática do Enem que vocês realizaram na última semana e serve também como revisão para avaliação. Lembrando que a avaliação também conterá esses mesmos temas. E na próxima atividade será uma atividade de revisão contendo questões com esses assuntos, tá certo? Então, até a próxima.